trazendo um pouco para o livro, você falou, você focou em 10 personagens, talvez pudesse, quem sabe aí, ficaram personagens até para tu escrever o segundo aí e tal. E quando você pega aqui os personagens, você já falou de Davi, mas qual é o personagem que mais mexe contigo, que você mais aprendeu, que você mais... É Davi, é um outro, que outra história você pode contar para nós aí? Ó, vamos tirar, Senhor, nos perdoe, vamos tirar Jesus, porque Jesus é o concurso, né? Jesus, ele é completo em inteligência emocional. Entendo. Jesus, ele tem todas as competências da inteligência emocional. A Bíblia nos diz que ele anda através do tempo, a Bíblia nos diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Então, Jesus é pleno. Aí, só para a gente ver quantas vezes eles, né, o pessoal tentou colocar Jesus numa situação que parecia que não tinha saída, né? E talvez alguns de nós, sem inteligência emocional, você vê o quanto ele foi tentado mesmo, né? Na questão da identidade dele, se tu és, né? Então, e é isso, é uma grande referência, é um grande exemplo ao concurso. Então vamos para outro exemplo. Então. Vamos pegar outro exemplo, mas antes eu quero falar. Jesus, ele é o pai do altruísmo. Se você falar, você dá a sua própria vida em favor de outros, né? Jesus, a cruz é metaforicamente o maior exemplo de altruísmo que a humanidade já viu. Não existe outro, né? Jesus, ele sentou com os pecadores, ele deu o excelente exemplo, ele transformou a vida, ele curou, enfim, Jesus se doou de tal maneira, é o maior exemplo de autocontrole, maior exemplo de altruísmo, como eu falei, de resiliência, ou seja, é o concurso. Mas um personagem da Bíblia que eu me inspiro demais, eu estudo muito sobre ele, é José. Eu amo a história de José. Sabe por quê? José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, o cara se transformou no segundo maior homem do Egito, governador do Egito. A Bíblia fala que o faraó entrega um anel de autoridade para aquele homem. Só que aquele homem, ele foi resgatado num buraco onde os irmãos tinham jogado ele para matar. O primeiro desejo dos irmãos era matar ele. Passado toda essa turbulência, ele é levantado como autoridade para salvar as nações. Não foi só uma nação, as nações da fome, da escassez. E o momento crucial é quando ele encontra os irmãos. Ele sabia quem ele era. Aí, assim, você fala de José, eu também acho uma história fantástica. E é assim, não é só essa... Porque assim, fora os irmãos, e ele naquela inocência, né, vai lá para os irmãos pegam ele, jogam lá, e aí depois ele é vendido como escravo, e aí depois ele tá lá ajudando. Aí ele é injustiçado, ele é acusado, né, de estupro, de abuso, né, aí vai preso, e aí... Tudo, você vai vendo e assim, e não há história, que eu já vi várias pregações sobre a história de José, não há murmúrio, não há um questionamento, ele vai aquilo e fazendo sempre o melhor, tanto que em todos os lugares que ele passa, ele se destaca, né? Porque ele faz o melhor. Se é para ser escravo, eu sou o melhor escravo, se é para ser preso, eu vou ser o melhor preso, ou não é? E ele entrega sempre o melhor, né? Então, olha só que interessante que você falou, eu ia tocar nesse assunto. José, quando eu olho para José, eu entendo assim, eu preciso entregar mais do que aquilo que me pediram. Porque eu vou me diferenciar por isso. Porque existiam outros presos, eu tento me colocar naquele cenário, existiam outros presos. Eu imagino que aquela prisão não era um lugar bacana, não era um lugar cheiroso, não era um lugar organizado. Aí José chega. A Bíblia fala que o carcereiro entregou a chave para ele. Falou, cuida aí, irmão. Porque ele começou a cuidar de tudo. Ele limpou, ele organizou, ele colocou ordem, uma dinâmica ali, a ponto das pessoas chegarem e falar, pô, eu sonhei isso, você pode me falar o que significa? As pessoas confiavam nele. O carcereiro deixou ele organizar. E ali ele sai daquele lugar como um homem de Deus, porque através os sonhos não eram de Davi, perdão, de José. Os sonhos eram de Deus.
Os sonhos de José não eram dele, eram de Deus. Então, aquilo que de repente criou no coração dos irmãos, até mesmo do seu pai, um certo ciúmes, não foi algo que ele criou, foi Deus que colocou. E esses sonhos de Deus levou ele até onde ele se destacou como o governador do Egito. Mas o que eu quero dizer é que ele passou pela... Pode alguém prosperar na prisão? Ele prosperou na prisão. Ele prosperou na casa de Potifar. A Bíblia fala assim que Potifar também deixou ele como o mordomo, né? O único problema foi a Patifona, né? A esposa de Potifar, lá que mentiu, enfim. E aí ele vai... E aí eu até acho que é o seguinte, essa questão dela, ele devia ser um homem encantador, assim, de tipo, entregar tudo com excelência, sempre simpático, sempre bem-humorado, sempre e tal, né? Então, assim, ele devia ser daquelas pessoas, assim, porque é muito chato você estar do lado de alguém que reclama o tempo inteiro, né? E ele, com toda a injustiça, com tudo que acontecia, e ele sempre numa vibe legal, sempre tal, sempre entregando o melhor, e é isso, né? E aí, injustiçado, porém, mantinha essa... Muito... A gente falou de identidade, muito ciente da própria identidade, né? Ou seja, os acontecimentos externos não faziam com que eles se transformassem, né? Tem aquela historinha do escorpião, né? Com o cavalo tentando... As coisas de fora não mexeram na natureza dele. A natureza dele era ali. Ele tinha muita consciência de quem ele era, né? Tem um momento, Rezende, que a Bíblia diz que ele não foi colocado, ele perdoa os irmãos. Quando os irmãos reconhecem, os irmãos temem. Porque ele estava numa posição de autoridade, ele era o homem... Eu até acho certíssimo, assim, acho que esse temor dos irmãos tem muito a ver, de novo, com a identidade deles. Sim. Acho que um momento desse é algo para a gente refletir. Quando o irmão teme ao reconhecê-lo, pensa assim, cara, se fosse eu no lugar dele, eu faria tal coisa. Então eu acho que ele vai fazer isso comigo. Exato. Mas ele era outra pessoa. É isso. E aí o que ele fala? Ele fala assim, em outras palavras, fica calmo, fica tranquilo. Relaxa. Não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Meu Deus. Cara, ele sabia quem ele era em Deus. Então ele perdoou. Olha só, quantas vezes a gente, por muito menos, a gente fala, não perdoa, eu não... Né? E ele perdoou. Ele perdoou os irmãos que tentaram matá-lo, depois que venderam como escravo, que fez com que ele passasse por tudo aquilo. Então a resiliência, o coração manso, né? A bondade de José, a inteligência de José, inclusive o QI, né? Porque as escrituras também nos diz que ele foi responsável por organizar de tal maneira aquela crise, A economia, todo, né? A exato. questão toda. Então, assim, e são coisas que a gente vê no mundo até hoje, que o mundo tem ciclos. Então você tem fases boas e fases ruins. E ele soube trabalhar com essas fases, né? E ele só conseguiu isso, e eu falo disso no livro, em função da proeza de ser alguém que sabia quem ele era, que tinha certeza do propósito que Deus tinha na vida dele. E engraçado que desde muito jovem ele sabia disso. Ele carregou isso, ele não perdeu isso em função dos problemas. Então, as condições adversas externas não foram capazes de acabar com a identidade dele, de mudar o foco dele. Então, José ele é muito pleno nesse sentido também, e também os estudos bíblicos dizem que José é uma tipificação de Jesus, né? Porque ele passa por um cenário tão difícil, mas consegue êxito, tamanha a sua força, né? A sua inteligência emocional. Então, o personagem que eu mais gosto no livro, Rezende, eu gosto de todos, lógico, como eu falei, Jesus a gente é o concurso, mas José me chama muita atenção, tanto que é o primeiro, né, do livro, eu começo com José, depois eu vou para Moisés, e aí eu divago, passo por Josué, Davi, Neemias, Débora, Esther, tem personagens maravilhosos. Verdade, você sabe que assim, o que me chamou a atenção aqui,
no livro, para mim, foi muito forte, a questão de Moisés. Também eu vou te falar, quando você está lendo ali, você vai vendo que aquele povo reclamava, e esse cara liderando essa galera, né? Pô, você trouxe a gente aqui para morrer, agora vamos morrer no mar. Aí o mar abre. Pô, agora vamos morrer de fome. Aí, vem o mar abre. Pô, agora vamos morrer de sede. Toma água. Quer dizer, cara, a galera, né, reclamando. Eu não sei também se eu não seria um reclamão desse lá, estando lá. Às vezes eu paro para pensar e busco me colocar em vários lugares, porque eu vejo situações da minha vida e momentos da minha vida que eu era muito reclamão. Eu tenho aprendido com toda essa questão, nosso trabalho, né, da inteligência emocional, a não ser ou ser menos. Porque hoje, quando eu reclamo, me incomoda. Né? Eu sou tão abençoado, estou reclamando do quê, pelo amor de Deus? E aquele povo fazia isso. E você conta, né? E aí você traz uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, você traz o momento onde Moisés, cara, que é um cara, né? Liderar aquela galera toda por tantos anos, mas tem um momento onde ele perde a cabeça, né, Alex? Sim. E ele paga essa conta depois, né? Moisés, ele é responsável, segundo os estudos bíblicos também, alguns teólogos dizem que ele é responsável pelo êxodo, né, pela retirada de cerca de 2,5 milhões, de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, né, lá do Egito em direção à Terra Prometida. Uhum. Então, um homem desse, digno de todo, né, elogio, enfim. Só que faltou a ele, em dado momento, a inteligência emocional. Uhum. Porque Deus falava, olha que coisa linda, Deus falava com Moisés. E em alguns momentos faltou a ele essa inteligência emocional. Mas esse momento foi crucial. Quando Deus fala, o povo murmurando, eu aprendi hoje algo cedo, fazendo a minha devocional, eu vou compartilhar aqui em primeira mão, mas que a murmuração é a concretização da falta de fé e da ingratidão. Nossa. Eu concretizo, eu declaro que eu sou alguém que não tenho fé e sou ingrato quando eu murmuro. Olha, porque não dá para caminhar junto murmuração e fé. Eu sou nem gratidão. E nem gratidão. Então eu sou ingrato. Se eu estou murmurando, eu sou ingrato. Porque se eu reclamo, o carro que eu estou andando, a cama que eu estou dormindo, irmão, louvado seja Deus, você tem uma cama, você tem um carro. Né? Quantos estão aí no relento? Então, mas é só uma ponte. E Moisés liderou toda essa turma, e ele, com muita paciência, porque o Senhor ainda fala, a Bíblia fala que ele é um dos homens mais mansos, né, da história. Mas chega um momento que Deus fala assim, fala a rocha, e que a água, que ali vai verter água, e eles vão, né, matar a sede do povo. E ele estava tão cheio já, né, que aí ele pega e bate, ele fende a rocha. Sai a água, só que ele perde a oportunidade de entrar na Terra Prometida. A Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés assim, você vai só ver o povo entrando, mas você mesmo não vai entrar. Então, se tem uma parte na Bíblia que eu choro, é essa, tá? Quando eu leio essa passagem, eu choro. Primeira vez que eu li essa passagem, eu voltei umas 3 vezes, né? Eu falei, Senhor, não é possível. E eu achava que Deus estava sendo muito injusto, mas não. Ele só fez isso porque Deus é justo. E se ele não o fizesse, ele estaria indo contra a sua própria palavra. Mas houveram outros momentos de Moisés também, que ele transmitiu uma grande falta de controle emocional. Por exemplo, os 10 mandamentos. É verdade. Não foi ele que escreveu os 10 mandamentos. A Bíblia diz que o próprio Deus, né, colocou nas placas. E quando ele desce, que ele vê que o povo estava adorando, tinha construído um bezerro de ouro e tudo mais, ele pega a placa e quebra. Ele quebrou. Imagina, o cara quebrou as placas que o próprio Deus, não foi ele, o próprio Deus que escreveu. Pô. Então assim, mas ele é responsável sim pelo êxodo dessa turma toda. E uma parte que chama muita atenção, e eu coloco isso também como alguém que é digno de ser caracterizado ou colocado como alguém inteligente emocionalmente, é que ele desenvolveu um sucessor. Pessoas de sucesso deixam sucessores. E ele deixou Josué, que levou o povo e que conseguiu, juntamente com Caleb, chegar na Terra Prometida. Né? Então, ele teve muito sucesso também. Não, foi muito mais ruins, inclusive, do que não. Agora, tem
principalmente esses dois momentos, você vê, o cara manso, mas o cara teve uma hora que ele não aguentou, né, bicho? Ele explodiu. Também não era fácil. E eu fico vendo quantas vezes eu já fui esse murmurento e hoje eu procuro observar para eu não ser. Agora, você fala de dois caras, você fala o nome aí de Josué e Caleb, que são dois caras também. Tremenda essa passagem, né, Alex? Porque vão 12 caras lá olhar e aí olha a nossa visão sobre a vida, né? Porque 10 caras voltam a falar, amigo, não, acho que Deus se enganou. Não é possível, aquilo lá não pode ter se prometido, não. Nós não estamos mandando 40 anos para ir num lugar desse, não. É cheio de problema. E os dois têm um olhar diferente. Como isso muda tudo na nossa vida, Totalmente. Né? Eu vou procurar aqui uma passagem que diz que tem tudo a ver com relação a isso. Está em Provérbios, que fala assim... mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uhum. E uma outra passagem que diz, porque assim como imaginou em sua alma, assim será. Como nós enxergamos as coisas definem como elas de fato acontecerão. Porque eu tenho a possibilidade de, dentro de uma crise ou dentro de um cenário ruim, extrair o que é bom. Foram 12. E os 12 enxergaram gigantes, enxergaram dificuldades, e dois deles, Josué e Caleb, enxergam-se como, sim, é possível. É tão forte isso, que os outros 10 chegam a dizer na Bíblia que eles se viam como gafanhotos. Nós seremos mortos como gafanhotos. Aí você fala assim, poxa, olha como aqueles homens se viam. E aí, Josué e Caleb falam assim, não, nós vamos lá, porque Deus falou, aquela terra é boa mesmo, mana leite e mel, e vamos para cima, e vamos conquistar aquele lugar, porque foi Deus que determinou para nós. Então, como você enxerga, não é? Determina de fato como é que você é. Então, quando eu leio Provérbios que diz assim, porque como imaginou na sua alma, isso é inteligência emocional, isso é a alma na Bíblia, o coração, ele fala das emoções. Assim como imaginou na sua alma, assim é. Não está falando de somente um pensamento positivo. Não é isso. Também, porque é importante a gente gerar, nutrir bons pensamentos, positividade. Você falou muito bem, não é bom ficar perto de pessoa que murmura, que reclama, não é legal. Então, só que o que está falando aqui é da sua fé. Da sua fé. E se eu conseguir mudar, se eu conseguir, alguém que esteve lá envolvido de forma profunda nas drogas, em tudo que é ruim, e Deus transformou a minha vida, ele consegue mudar de outro. Agora, a visão é, você quer essa transformação? Você se enxerga transformado? Ou você se enxerga como um gafanhoto? Né? É inteligente. É fantástico isso. E é muito importante que a gente veja, talvez caia a ficha para alguém aqui hoje vendo isso. Gente, o cenário era o mesmo. Eles viram a mesma coisa. Não é que os caras não viram, não, os gigantes, não. Mas a forma como ele significa isso é que muda tudo. É a vitória, né? Me lembra, aí a gente falou um pouquinho de Davi, me lembra um pouco Davi, quando aquela galera tá vendo o gigante, e assim, cara, não dá. Davi viu o cara do mesmo tamanho. Ele não viu outra coisa, ele viu o mesmo cara. Só que ele falou, amigo, eu vou pra cima. E aí o nego ainda tentou botar lá nele uma proteção, o negócio. Ele falou, não, tira isso daqui que não tá dando nem pra andar. E eu vou com a cara e com a coragem. Me chama a atenção que nesses casos, todos esses casos, eles tinham a certeza, a convicção de que Deus estava com eles. E amigo, se Deus está comigo, não sei qual que é o tamanho do outro lado do exército lá, mas nós vamos para cima, porque se Deus está do nosso lado, nós vamos embora, né? Quem reconhece a sua aliança com Deus, reconhece quem não tem aliança com Deus. Olha que coisa forte. Nessa passagem de Davi fala assim, o pessoal está lá olhando para o gigante com medo e tal. Em momento nenhum Davi chama ele de gigante. Ele fala assim, quem é esse incircunciso para vir contra um homem de Deus? Para vir contra... eu vou lá e diz a Bíblia que ele é interessante, onde todo mundo viu um gigante e tinha medo, ele viu um alvo fácil de acertar. É né? verdade. E ali com aquela Quanto maior, mais fácil. Quanto maior, mais fácil. Então ele fala assim, quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? Então ele fala assim, opa, esse não tem aliança.
Esse não tem aliança. E aí, Rezende, a Bíblia nos diz que há poder na palavra. Morte e a vida estão no poder da nossa palavra. Então, ele poderia enxergar aquele gigante e temer. E ele, de forma muito inteligente, ele reconheceu que aquele não tinha aliança com Deus, logo não tinha possibilidade de vencer ele. Não tinha possibilidade. O que nós estamos profetizando na nossa vida? O que nós estamos declarando com a nossa boca? Então, é um cenário, é uma crise, é uma política que vai determinar quem eu sou? Não. Então, essas lições das Escrituras Sagradas que me faz entender que a inteligência emocional desses homens e dessas mulheres podem ser úteis para nós nos dias de hoje. Eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu procuro ler a Bíblia me colocando, trazendo ela para perto da minha realidade. Hoje, inclusive, eu falava disso numa visita de trabalho, a gente acabou falando sobre as Escrituras, mas Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Quando a gente fala assim de ser perseverantes na tribulação, significa que a gente precisa entender que tudo passa. Há tempo para todas as coisas. E de repente nós estamos sendo forjados nessa crise, nessa situação, para lá na frente isso servir de ferramenta, né, de lição, para que a gente possa, inclusive, abençoar outras vidas. Então, se a gente começar a mudar a forma de olhar, nós vamos entender por que muitos homens e mulheres, na nossa geração, inclusive, conseguem êxito, logram sucesso, porque conseguem controlar os seus ímpetos. Verdade. Sabe? Às vezes você está muito perto de alcançar o sucesso. Tem uma passagem, um dito que diz que o homem estava muito perto de conseguir, trabalhou a vida por uma vida para descobrir água num determinado lugar, mas aí viu que não conseguia, vendeu aquela região por um valor muito barato. Poucos metros depois de profundidade, a empresa que comprou descobriu a água lá e faturou sucesso, milhões e milhões, e teve muito sucesso. Ou seja, às vezes é você esperar um pouquinho. Verdade. Né? Espera no Senhor, descansa nele, na sua palavra, e Deus vai prover, porque nada, nenhuma das suas promessas pode ser forjada. Eu não estou aqui espiritualizando e romantizando as Escrituras, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem força, a gente tem muitos exemplos de superação e que precisamos colocar em prática. Precisamos pegar e modelar esses exemplos que estão aí, né, à nossa volta, e entender que se a gente colocar uma energia, colocar a nossa fé em ação, a gente vai obter o sucesso. E assim, legal isso, essa questão da inteligência emocional, da gente conseguir fazer a gestão das nossas emoções, porque talvez algumas pessoas pensem que algumas emoções, elas são ruins. Mas, por exemplo, Davi provavelmente precisou ter raiva para poder matar Golias, né? Então a raiva naquele momento, porque a raiva ela age no nosso corpo e a gente salta distâncias, a gente sobe um muro, a gente tem uma força quando está com raiva que quando não está, não tem. Então, isso não é à toa que isso acontece no nosso corpo. Então, provavelmente, Davi, quando precisou matar leão, urso, gigante, ele teve raiva, né? Mas ele teve essa consciência do seguinte, esse não é um de nós, e ele foi para cima disso. Tem horas, assim como a humildade de reconhecer que tinha errado, né? Porque assim, cara, você vai olhar Davi deu umas pisadas na bola, braba, mas, né, quando tem essa coisa que era um homem conforme o coração, né, de Deus, porque um homem que ele errou, mas ele se arrependia de verdade, né? Ele se arrependia, diferente de outros que nem não tem histórico de... Mas se nós na nossa humanidade fica comparando erros, né? Cara, né, o que o Davi fez foi complicado, foi pesado, porque, cara, ele teve um momento que ele podia ter evitado, não evitou, ficou olhando, depois ele pega o cara e tenta fazer o cara dormir com a mulher para engravidar, a mulher engravidou, ele manda o cara...
praticamente assassino, cara. Ele Porque ele matou, cria um cara. plano lá pro cara morrer, quer dizer, não foi... Ele matou, ele mandou Urias para frente da guerra. Ele mandou, ele colocou ele no front, ele sabia que na trincheira dele ia morrer. Então ele fez de propósito. Davi, as escrituras nos apresentam que o peso do sangue de Urias estava na mão de Davi. Então, mas lá na frente ele reconhece tudo isso. E ele se arrepende genuinamente. E ele paga o preço. Rezende, Paga, pesado. tem algo, quando eu falo que Deus, quando a Bíblia fala, na verdade, que Deus não pode, não tem parte com a injustiça, é que não tem jeito. O que você semear, você vai colher. Davi colheu tudo aquilo que ele semeou. Mas Deus é tão justo que quando ele reconheceu nele um arrependimento genuíno, de tal modo, olha que interessante, ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele teve a oportunidade de matar Mais de uma Saul. vez, inclusive. E algumas vezes. E ele respeitou a autoridade que foi colocada Isso é fantástico, no homem de Deus. Isso é fantástico. Então, Deus olha para... E quando as pessoas faziam alguma coisa desonrando uma autoridade, vinham para ele achando que, olha, eu fui lá, eu matei seu inimigo e tal. Ele falou, como você pode matar uma autoridade? Você desonrou. Não, e você vai pagar por isso, inclusive. E era o cara que estava perseguindo ele. Né? É fantástico. É verdade. E por isso que ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, porque quando Deus enxerga a verdade, quando Deus enxerga um coração arrependido, ele transforma. Rezende, vamos trazer para a nossa realidade. Aquele Rezende nervoso, aquele Rezende agressivo, aquele Rezende pavio curto. Hoje, é claro, como você falou, nós estamos num processo de crescimento, de transformação, porque e todos os dias, e que bom que nós temos essa visão, porque o dia que a gente achar que tá tudo bem, tô pleno, sou santo, a Bíblia também nos diz assim, cuidado quando pensares que está de pé, cuidado para que não caia, porque nesse momento que a gente se perde. Né? Então, temos que entender. Mas quando Deus enxerga a verdade em nós, quando ele enxerga um coração genuinamente arrependido, meu irmão, ele transforma. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele não veio para nos moldar, não, ele veio para matar quem nós éramos e dar a nós uma vida nova. Ele matou aquele Alex que bebia, que fumava, que cheirava e gerou um novo Alex. E esse Alex não é gerado de homens, é um Alex gerado de Deus, gerado É verdade. do céu. Agora, eu acho importante a gente falar, porque isso foi uma coisa que quando eu aprendi, assim, clareou muitas coisas. Porque às vezes as pessoas confundem perdão com justiça, que são duas coisas diferentes, né, Alex? Então, uma coisa é, você se arrependeu, ok, vai ser perdoado. Mas se tu plantou limão, tu vai colher limão, querido. Né? São coisas diferentes. Antes eu achava assim, perdoou, graças a Deus, então estou limpo. Não, olha só, você está perdoado, mas você vai colher o limão que você plantou. Não tem jeito, não tem jeito. E isso tem uma questão muito interessante também, e a gente traz isso para os nossos dias atuais, para os nossos estudos também, na questão da ciência do desenvolvimento humano, que é a questão da autorresponsabilidade. É verdade. Né? Quando a gente sabe que, quando nós aprendemos que, cara, não tem jeito, como diz o nosso mentor aí, né, Paulo Vieira, não tem jeito, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, né? Cara, é muito sério isso, é muito sério, porque o que eu falo assim, tudo bem, você foi perdoado, nós fomos perdoados, mas nós vamos colher a consequência. Você sabe que às vezes a consequência daquilo que nós plantamos pode ser um confronto de tal maneira que te coloque numa situação como eu vivi. Quando eu me deparei com uma pergunta da minha esposa, eu falei assim, não, cara, Rezende, eu estava colocando em xeque o meu casamento. E aí eu falei, sabe aquele negócio que a gente fala assim, se me negares diante do homem, também será negado no céu, diante do meu Pai. Então aquela situação foi como se eu mentisse, é como se eu estivesse negando a Cristo. O Cristo que há poucos dias eu tinha recebido como Senhor e Salvador da minha vida. Só que a consequência foi um processo de Deus guardar o coração dela, acalmar o coração dela, a gente começar a pegar de novo, sabe, a retomar
E quando... Esse foi um processo dolorido, que eu tinha que passar, porque era fruto do que eu já tinha plantado. Eu tinha que colher aquilo. Se eu plantei limão, vou colher limão. Não tem jeito. Então, aquele processo foi dolorido, mas ele foi muito necessário para que eu pudesse, de fato, ganhar punch, ganhar musculatura para avançar. Hoje, muitos casais, é muito interessante, é muito forte isso, muitos casais que nós cuidamos, através do ministério lindo, que é o Ministério Gerações da Igreja Batista da Lagoinha, eu uso essas... Eles chegam com os mesmos problemas que a gente viveu. Então eu entendo hoje, eu olho e falo, Senhor, o Senhor estava me forjando a falar com autoridade sobre esse tema. Verdade. E aí a gente fala, e Deus, é o que eu falo, não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Deus fez na minha vida. Então, é muito importante nós entendermos que todo este processo envolve, e são coisas diferentes, como você falou, a justiça e o perdão. Uma coisa, elas até andam juntos e tem que andar juntos mesmo, porque senão o Senhor seria injusto. Né? Então, cometer um pecado, cometer um erro, meu irmão, tem que pagar. Se arrependeu, tá bom, tá perdoado, mas vai pagar o que fez, né? Tem que pagar a continha, querido. Não tem jeito, a conta chega. E a gente vê isso nas grandes personalidades. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu vi que tem algumas mulheres aqui. Sim. E a gente sabe que naquela época, né, as mulheres não eram muito consideradas. Ainda assim, algumas mulheres têm histórias belíssimas na Bíblia. Né? Eu queria que você traz pra gente uma história que te chama a atenção, que está no livro aí, de uma dessas personagens. O poder de persuasão de Esther. Esther, ela foi a rainha da Pérsia. Né? Esther, ela tinha uma beleza, só que ela era uma hebreia, ela era como você falou bem, naquele cenário, ela não tinha nem voz ativa, mas através da vida de Esther, um povo foi liberto, um povo foi preservado. Só para a gente colocar aqui, né, eu me lembro das primeiras vezes que eu estava lendo os textos, né, e que diz assim, ela é a esposa do rei, mas se ela vai falar com o rei sem ser chamada por ele, ela corria o risco de ser morta. O rei podia matar ela. Exato. Né? Então, só para a gente entender, esposa, só de falar com ele, sem que ele tivesse chamado, ela corria esse risco, sendo esposa. E uma mulher dessa, num tempo desse, e aí ela consegue coisas maravilhosas. Ela usa uma estratégia, olha que interessante, uma estratégia que nós temos hoje também nas nossas mãos, que foi a fé, jejum e oração. Ela fala para o povo, Mordecai, o seu tio, a qual ela vivia, né, com ele, ela morava na casa dele, chega e fala assim, se você se apresentar, se você abordar seu marido dessa forma, você pode morrer. Assim, então põe o povo para orar e para jejuar por 3 dias, e depois eu vou ver qual que é a estratégia. Depois que o povo orou, e ela foi. E a Bíblia diz que ele aceitou. Ouviu, ou seja, ela está viva, né? Ela ouviu, morreu ali, né? Viveu naquele período ali e não morreu, não foi atacada como qualquer mulher seria. Tinha algumas virtudes de Esther que me chamam muita atenção. Primeiro é a amabilidade dela, a forma de falar, de conduzir. E isso despertou o interesse do rei. Então, ela era diferente das demais mulheres. Ela era muito bonita fisicamente, mas ela tinha um trato, uma forma de lidar. Então, inteligência emocional, né? Isso aí é assim, quantos de nós, não sei se você pode estar fazendo uma avaliação aí, tentamos resolver as coisas meio que na força, no jeito. Olha o que ela está dizendo, né? Essa característica que o Alex está ressaltando para nós que ela tinha. Né? A amabilidade, da forma como ela tratou. E não só isso. Ela sabia que estava do lado dela, que o que ela estava fazendo era certo. Ela ora, ela jejua, ela bota o povo para fazer isso. Então, olha o poder dela de influência com o povo, com o rei.
Mas assim, influência não é uma coisa de arrancar força, não é disso que nós estamos falando. Quem grita mais alto, ela morreria se ela fizesse isso. Ela teve muito equilíbrio, muita inteligência emocional para poder resolver aquela questão, né, Alex? E ela teve mais duas características que são muito fortes e também são competências da inteligência emocional, que foi a sabedoria para colocar as palavras certas, né? No livro eu trago dizendo que essa sabedoria fez com que ela falasse no momento certo. Ela convidou, inclusive, para um banquete as pessoas envolvidas naquele processo, né? E quem tem sabedoria evita muito sofrimento. Então, um povo iria perecer se faltasse a ela sabedoria. E graças a essa sabedoria dela, o rei revogou uma lei, queria matar todo mundo. E a terceira característica é a coragem para gerenciar conflitos. Então, ela não entrou em momento nenhum em parafuso, sabe? Não, ela não atropelou os processos, e o que ela propôs fazer, ela fez e entregou. Fantástico. De tal maneira que essa estratégia, inclusive a estratégia de oração e consagração, a gente conhece hoje como oração e jejum, a estratégia de consagração. Então, antes de fazer algo, isso eu tiro uma lição. Eu não começo nenhum projeto na minha vida que não seja debaixo de oração e consagração. Então, é muito importante que essa é uma lição que a gente tira do livro. Porém, a gente trabalha ali no livro algumas questões do tipo perguntas que nos levam a refletir sobre a atitude desses personagens. Então, quando eu falo assim, eu olho para a amabilidade de Esther e falo, é sensacional, é lindo isso. Então me leva a pensar que quanto mais moderado, de forma amável eu falar, isso está longe de ser um coitadinho. Não. É ser amável, é ser tolerante, é ser suave nas palavras. Eu vou, ao invés de repelir as pessoas, eu vou atrair as pessoas. Com certeza. E foi isso que ela fez. Com essa amabilidade, ela atraiu a atenção das pessoas a ponto de poder pegar e atuar como Deus queria que ela atuasse. É verdade. Então, eu falo de Esther, eu falo de Débora. Débora foi uma juíza na sua época onde sequer a mulher também tinha ouvido, né? Tinha voz, melhor dizendo. E ela foi a responsável por motivar os homens da sua época a ir para a guerra. E é tão forte isso que lá nos Heróis da Fé, Baraque, que foi o guerreiro da sua época, motivado por Débora, aparece o nome dele. Mas só aparece por causa de Débora. Olha que interessante. E numa época que, né? Numa época que... Ela faz, é muito interessante, gente, que ela fala assim: nós vamos ganhar essa guerra contra Cícera. Nós vamos ganhar essa guerra, quer você queira ou não. Só que você tem que ir lá, eu quero que você vá. E nosso Deus vai entregar a vitória, só que você precisa ir. Então aquilo ali foi, para muitos poderia ser assim, ela estava colocando ele para baixo. Não, mas ela motivou ele. E ele foi, venceu a guerra. E seu nome está lá hoje. Nos Heróis da Fé, né? Naquele passagem de Heróis da Fé. E o poder da influência, né? A influência é uma das competências da inteligência emocional. O quanto a gente consegue influenciar as pessoas a fazer aquilo que elas precisam fazer. E aí é isso aquilo que é melhor para elas, inclusive, né? Melhor para todos, né? A médio e longo prazo. Então, fantástico.